Naquela casa pequena e simples, o clima era de puro desespero. Anastácia estava ali, no chão, de joelhos, segurando as mãos de Ellie Smith com uma força que vinha da alma, como se aquela mulher fosse a única coisa que a impedia de afundar de vez. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, enquanto ela tentava encontrar fôlego para falar. Ellie a olhava com choque e um carinho profundo, vendo como aquela nobre tinha chegado ao seu limite. Com um gesto muito suave, Ellie começou a fazer carinho no cabelo ruivo de Anastácia, dando tapinhas gentis para consolar a jovem. Ellie então perguntou, com uma voz que tentava trazer calma no meio daquela confusão. Mas o que você está me pedindo é para deixar tudo para trás e viver com você como sua empregada, estou certa? A verdade é que Ellie Smith não era nenhuma santa. As fontes explicam que ela era uma pessoa comum. Podia ser egoísta, gostava de discutir quando achava que tinha razão, e por causa desse jeito, tinha gente que nem gostava tanto dela. Ela tinha seus próprios gostos. E como qualquer ser humano, às vezes se arrependia do que fazia e tentava consertar as coisas, mesmo que não concordasse totalmente com a situação. Mas era justamente essa humanidade de Ellie que fazia dela a única pessoa em quem Anastácia podia confiar naquele momento. Sentindo o peso da vergonha por estar ali, de joelhos, implorando para que outra pessoa largasse a própria vida para salvá-la, Anastácia quase recuou. E eu não deveria ter vindo aqui. Sinto muito. Ela começou a gaguejar, pronta para fugir. Mas Ellie não deixou. Com um jeito muito doce, ela colocou o dedo nos lábios de Anastácia, fazendo um shh carinhoso. Com um sorriso cheio de aceitação e amor, Ellie olhou bem nos olhos dela e fez a pergunta que mudou tudo. O que você faria sem mim? Ali, naquele abraço apertado, o pacto foi selado. Anastácia não ia mais enfrentar o escuro sozinha. O tempo não parou. Vários meses se passaram depois daquela noite. O verão e o outono ficaram para trás, e o inverno chegou trazendo um frio que parecia congelar até os pensamentos. Durante todo esse tempo, Theodore evitou Anastácia o máximo que pôde. Ele não conseguia olhar para ela sem lembrar das coisas venenosas que Maria Hawthorne tinha dito no dia em que eles se encontraram com o príncipe. Theodore vivia em tensão constante. Mais tarde, naquela sala luxuosa, o ar estava carregado com o cheiro da ambição e da decadência. Theodore ouvia, em silêncio absoluto, enquanto Maria Hawthorne revelava o segredo mais podre da corte. O imperador sofria de sífilis. Para Maria, a doença não era uma tragédia, mas uma oportunidade política cirúrgica. Ela sugeriu enviar o máximo de mulheres possível aos aposentos de Sua Majestade para acelerar sua ruína. Theodore, no entanto, sentiu o estômago revirar. A moralidade que ele ainda carregava o impedia de concordar com tamanha baixeza. O jogo de Maria tornou-se pessoal quando ela propôs o checkmate. Enviar a antiga amante do falecido Conde Everdeen. O nome ecoou como um gatilho para Theodore, trazendo de volta o peso de um passado que ele tentava enterrar. Maria, percebendo a hesitação dele, não perdeu a chance de debochar. Parece que você é a única pessoa que conheço que se preocupa com moralidade ao planejar sua vingança. Enquanto a conversa avançava, Theodore percebeu a teia em que estava entrando. Ele questionou a relação de Maria com o príncipe Zenon, o sétimo na linha de sucessão. Maria não recuou. Confessou que eram próximos desde a infância, quando ela frequentava o Palácio Imperial para visitar a princesa. Ela admitiu ter sentimentos por ele, descrevendo-o como gentil e charmoso. Mas, com uma frieza que assustou o duque, afirmou que o príncipe vivia apenas graças ao seu apoio. O plano era claro e cruel. O imperador morreria. Theodore teria sua vingança. E Zenon seria o fantoche de Maria no trono. A tensão entre os dois atingiu o ápice quando discutiram sobre o preço do poder. Theodore afirmou com dureza que todos nós devemos perder algo para ganhar o que queremos. Ele olhava para Maria com um nojo profundo, pois ela falava de conquistas sem nunca considerar a possibilidade de perder algo precioso. Para Theodore, que passara a vida sendo privado de tudo o que realmente amava, a arrogância dela era insuportável. Sentindo o muro de gelo que o duque erguera, Maria decidiu atacar onde ele era mais vulnerável. Com um olhar penetrante e um sorriso venenoso, ela disparou a pergunta que o deixou sem chão. Então, isso tem a ver com aquela mulher? Ela falava de Anastácia. O nome da noiva que ele evitava a todo custo? Agora pairava no ar como uma ameaça, provando que Maria sabia exatamente qual ferida ainda sangrava no coração de Theodore. O ar ficou pesado quando Theodore finalmente perdeu a paciência com as provocações de Maria Hawthorne. Ele a agarrou com força, seus olhos azuis faiscando de uma raiva contida por tempo demais. "Cale a boca!" Ele sibilou, a voz carregada de um aviso mortal. "Que parte de cale a boca você não entendeu?" Maria, no entanto, não se intimidou. Com um sorriso que misturava audácia e desprezo, ela lançou sua proposta final.
você pode mantê-la como sua amante. Contanto que faça de mim sua noiva e se case comigo. Ela continuou, sugerindo que ele poderia ter quantos filhos quisesse, desde que garantisse que Anastácia soubesse o seu lugar. Nem que para isso ele tivesse que colocá-la nos eixos. Theodore sentiu um nojo profundo. Ele soltou Maria e deixou claro que ela havia interpretado mal suas intenções. O motivo pelo qual eu aguentei você esse tempo todo não foi porque eu gostava de você, mas porque não sabia como interagir com você. Ele sugeriu de forma cortante que ela aprendesse a pensar antes de abrir a boca. Internamente, ele reafirmava que jamais faria qualquer coisa por Anastácia, além do estritamente necessário. Vários meses se passaram no que pode ser chamado de o inverno da indiferença. Theodore evitou Anastácia a todo custo, sem imaginar que, nas sombras, ela já havia organizado cada detalhe de sua fuga para uma nova vida com Ellie. O dia da miséria final chegou quando Theodore a convocou ao seu escritório. Ao entrar, a voz de Anastácia tremeu levemente ao dizer: "Sim, Lord Theodore." Ele não notou a fragilidade dela. Estava cego pelas palavras venenosas de Maria e por uma ganância de controle que finalmente mostrava a face. Para Theodore, deprimir Anastácia e discipliná-la parecia ser a única forma de detê-la e forçá-la a viver em seu território para sempre. Ele começou a disparar acusações. "Eu ignorei muitos de seus comportamentos egoístas até agora, mas você não fez nada além de me decepcionar. Foi puro ego." Anastácia apertou o tecido de seu vestido com força, sentindo o peso daquelas palavras como chicotadas. Ela sabia, no fundo do coração, que aquela seria a última vez que falaria com ele. Theodore continuou, amargo, afirmando que 6 anos deveriam ter sido suficientes para que algum afeto surgisse, apesar das diferenças, mas que ela escolhera odiá-lo. O clima de drama psicológico atingia seu ápice, com ambos presos em um ciclo de mal-entendidos e ressentimentos que parecia não ter fim. Ele a acusava de ter esquecido seu lugar para buscar apenas indulgências egoístas. Com o olhar gélido e fixo nela, ele lançou o ultimato. "Você acha que eu vou aguentar isso para sempre?" Anastácia sentiu o peso de cada acusação. Por dentro, as lágrimas lutavam desesperadamente para escapar, mas ela as conteve com uma dignidade dolorosa. "Não chore. Se eu chorar agora, só vai deixá-lo feliz", pensou ela, enquanto o nó na garganta quase a sufocava. Seus instintos eram claros e implacáveis. Aquele era o dia em que tudo terminaria. O momento exato da partida definitiva. Mesmo com o coração em frangalhos e a alma cansada de tantas batalhas psicológicas, ela ergueu o rosto e afirmou sua posição. "Apesar de tudo, eu ainda sou sua noiva, o próprio imperador." No entanto, a menção ao monarca foi interrompida pelo som violento da porta sendo escancarada. Um servo entrou às pressas, ofegante e com o rosto pálido de pavor. "Problemas, Vossa Graça. Sua Majestade, o imperador, faleceu." O tempo pareceu congelar na sala. Para o Império era uma tragédia nacional. Para Anastácia, a narração das fontes é curta e definitiva. Foi um milagre. Aquela primavera que, nos últimos 6 anos, sempre fora uma estação mais cruel e dolorosa que o próprio inverno, agora trazia um presságio de libertação. A morte do soberano, o homem que forçara aquele vínculo, agiu como o golpe final nas amarras que a sufocavam. As correntes que a prendiam ao território do duque finalmente se quebraram. Anastácia olhou para a mansão, aquele lugar detestável que servira de cenário para sua miséria, e sentiu que o ciclo de dor havia acabado. Era finalmente o momento de deixar aquele lugar horrível e nunca mais olhar para trás. A noite na mansão Redford nunca pareceu tão silenciosa e, ao mesmo tempo, tão carregada de uma eletricidade invisível. Para Anastácia, aquele era o momento da ruptura definitiva. Era a hora dela deixar aquele lugar horroroso que serviu de palco para tanta miséria. Ela mal conseguia se lembrar de como tinha voltado para o próprio quarto naquela noite, tamanha era a névoa que envolvia seus pensamentos. Olhando para suas coisas, a decisão pulsava em seu peito como um batimento frenético. "Eu vou deixar o Theodore." A notícia da morte do imperador tinha sido o golpe de misericórdia nas correntes que a prendiam. Com o monarca morto, ela sabia que a pressão política sobre sua cabeça sumiria e ninguém mais viria atrás dela. Enquanto recolhia o que restava de sua dignidade, um brilho familiar no chão chamou sua atenção. Era o brinco que ela tinha perdido no terraço há algum tempo. Ela o segurou entre os dedos, sentindo a frieza do metal. Era uma peça sem valor sem o seu par. Uma metade incompleta que simbolizava perfeitamente como ela se sentia naquela mansão. Anastácia não chorou.
Ela apenas olhou para o nada com olhos determinados e, com um som seco de porta fechada, Anastasia Everdeen deixou a mansão Redford na mesma noite em que o imperador faleceu. Ela saiu para as ruas escuras da capital, decidida a nunca mais ser a noiva de fachada de um homem que a desprezava. A manhã seguinte começou com Theodore em choque dentro de seu escritório. "O que você disse?" ele perguntou, a voz saindo como um estalo de chicote. Ele não conseguia processar a informação que a criada, trêmula e pálida, acabara de entregar. "O que quer dizer com ela sumiu?" Ele insistiu enquanto a frustração começava a queimar suas vísceras. A empregada, que nunca o vira tão alterado, explicou com a voz falhando que fora acordá-la. Mas o quarto estava completamente vazio. Ela chegou a pensar que Anastasia estivesse apenas caminhando, mas a cama estava fria, indicando que ela já havia partido há horas. Theodore apertou o maxilar com tanta força que sentiu a dor nos dentes. "Diga-me que você procurou por ela", ele rosnou. A criada, quase chorando de pavor, garantiu que procuraram no jardim, no anexo e até no sótão, mas não havia sinal dela em lugar nenhum. Ela implorou por perdão, tremendo diante da figura imponente do duque. Theodore soltou um suspiro pesado e amargo. "Não precisa se desculpar", disse ele, percebendo que se Anastasia tivesse planejado tudo nos mínimos detalhes, as servas nunca teriam conseguido impedi-la. Ainda assim, ele tentou manter a lógica. Encontrar uma mulher sem propriedades ou um lugar para se estabelecer não deveria ser tão difícil. Ele a via como alguém sem recursos, subestimando a força que nasce do desespero. "Pode ir", ele ordenou, dispensando a criada com gestos impacientes enquanto seu coração batia forte contra o peito. Sozinho, a ficha começou a cair. Ela desapareceu? Ela? A realidade era dura. Anastasia Everdeen fugira. Ele pensou no nome dela, no nome da sua família e na capital que ela tanto odiava e da qual finalmente se libertou. Ele se lembrou de todas as vezes em que ela sussurrou: "Eu te amo, Lord Theodore." Agora, aquilo parecia uma mentira nojenta, uma encenação que ela sustentou apenas esperando o momento em que o imperador morreria para abandoná-lo. Ele sentiu um misto de ódio e confusão. "Eu deveria procurar por ela?" ele se perguntou, mas logo concluiu que aquela não era a resposta certa. Com a morte do imperador, uma batalha feia pelo poder estava começando na capital e ele não podia se distrair. Se ele queria uma vida tranquila, teria que se tornar o próprio imperador. Para isso, ele precisava do apoio da família Hawthorne e, consequentemente, ficar noivo da Maria. Mas para formalizar esse novo acordo, ele precisava trazer Anastasia de volta, apenas para romper oficialmente o noivado anterior. Ele olhou para a janela, perdido em dúvidas. "Mas eu realmente preciso fazer isso?" "Ela fugiu", pensou ele. Ele recordou de todos os problemas que ela causara e das afeições falsas que ela sussurrava em seu ouvido. "Ela é uma mulher que eu detesto do fundo do meu coração", reafirmou para si mesmo, tentando convencer sua própria mente de que não sentia nada além de nojo por aquela mulher que o enganou e humilhou. A lembrança dela chamando por ser gay em seus delírios ainda era uma ferida aberta que ele se recusava a deixar fechar. Theodore permanecia em seu escritório, mas o ar ali parecia ter se tornado irrespirável. Ele sentia um peso tão grande no estômago que a palavra miserável parecia leve demais para descrever o que estava passando por sua mente. O nojo que sentia de toda aquela situação, e talvez de si mesmo, era tão visceral que ele sentia vontade de vomitar. Enquanto tentava organizar os pensamentos, uma pergunta martelava em sua cabeça. "Será que vou encontrar alguma coisa se eu for ao quarto dela?" Ele tentou usar a lógica para se acalmar. Pensou que um grupo de busca poderia caçá-la por toda a capital sem grandes dificuldades. Afinal, ela era sua noiva, e uma Everdeen. Todos sabiam quem ela era e não haveria lugar onde ela pudesse se esconder por muito tempo. Ele recordou que a última vez que a vira tinha sido na noite anterior, então ela não poderia ter ido tão longe. No entanto, um pressentimento sombrio começou a tomar conta dele, sussurrando que, de alguma forma, Anastasia nunca mais voltaria. Theodore estava perdido. Eu deveria procurar por ela? Ele se questionava repetidamente, mas a confusão era tanta que ele simplesmente não sabia o que fazer. Ele sentia que precisava de uma desculpa ou de um motivo real para ir atrás dela, algo que justificasse sua inquietação para o resto do mundo. Tentou se enterrar no trabalho, agindo de forma mecânica, como um robô, mas sua produtividade estava desmoronando. Ele cometia cada vez mais erros nos documentos, pois era impossível silenciar os pensamentos sobre Anastasia. Tudo dentro dele estava girando em um caos de incertezas. Finalmente, ele não aguentou mais o silêncio do escritório. Eu apenas tenho que dizer, murmurou para si mesmo.
Com um movimento brusco, ele se levantou da cadeira, fazendo um barulho seco que ecoou pela sala silenciosa. Fazia algum tempo que ele não visitava o quarto dela. Ao caminhar pelos corredores desertos, sentiu que o quarto de Anastácia estava morto sem sua dona. Ninguém mais ia lá. Quando ele parou diante da entrada, teve uma sensação fúnebre. A porta parece a tampa de um caixão. Ao entrar, o clique da fechadura pareceu mais alto do que o normal. Seu coração palpitava forte contra as costelas. Mas a ausência dela era gritante. Ele observou os vestidos e a maquiagem deixados para trás. Parecia que Anastácia havia abandonado tudo, exceto as joias que realmente tinham valor financeiro. Aquele cenário o atingiu como uma mensagem silenciosa. Era como se ela estivesse dizendo para ele nunca mais procurá-la. De repente, um brilho no tapete chamou sua atenção. Theodore se abaixou e pegou o objeto, sentindo uma pontada de reconhecimento. Eu já vi isso em algum lugar, pensou ele enquanto analisava a pequena joia vermelha. Imediatamente, uma lembrança daquela noite no terraço o atingiu. Ele se lembrou de ter gritado com ela, perguntando se ela estava tentando se matar pulando dali. Naquela época, ele dizia a si mesmo que não se importaria se ela morresse, mas a verdade era bem diferente. Ele lembrou vividamente de como sentiu o pulso dela sob seus dedos e de como aquele batimento cardíaco o tranquilizou de uma forma que ele não conseguia explicar. Naquele quarto vazio, segurando os restos da presença dela, suas emoções distorcidas começaram a se desenrolar. Ele percebeu a contradição terrível em que vivia. Ele queria que ela fosse embora, mas ao mesmo tempo queria que ela estivesse ao seu lado. Ele dizia que a queria morta, mas no fundo, tinha pavor de perdê-la. As defesas que ele construiu por anos finalmente desmoronaram, e a verdade emergiu, nua e crua. Eu amo ela. A palavra amor agora ecoava em sua mente como um julgamento. Ele negou esse sentimento inúmeras vezes, convencido de que o que sentia era qualquer outra coisa. Ele tentou justificar para si mesmo que era apenas um desejo distorcido de posse, ou talvez luxúria, algo que os outros pudessem entender. Theodore estava no limite. Sua mente parecia um espelho se quebrando em 1000 pedaços, enquanto ele percebia que não conseguia mais inventar desculpas para o que estava sentindo. Tomado por um desespero que nunca tinha sentido antes, ele começou a correr pelos corredores da mansão, gritando o nome de Evan com toda a força de seus pulmões. Ele batia as portas com tanta violência que o barulho das portas assustava as criadas, que observavam tudo com o rosto pálido de medo. Ao parar subitamente no meio do corredor, um pensamento sombrio o atingiu. Esta não é a resposta certa. Theodore olhou para o chão, com os olhos escondidos pelo cabelo, admitindo para si mesmo que, se realmente estivesse pensando no que era melhor para Anastácia, ele deveria simplesmente deixá-la ir e não procurá-la. Mas o seu egoísmo era maior. Ele deu a ordem curta e grossa para Evan. Preparem um grupo de busca agora mesmo. Ele sabia muito bem que era o único culpado por aquela mulher ter ficado com o corpo e a alma tão acabados e fracos ao longo dos anos. Mesmo assim, ele sentia que ela tinha a obrigação de ficar com ele. Ele encarou seu conselheiro e reforçou. Mandem todos procurarem por Anastácia Everdeen. Para Theodore, não importava se ela não o amava ou se odiava estar ali. Ela precisava estar em um lugar onde ele pudesse vê-la. Evan se curvou em sinal de respeito, mas no fundo, ele lamentava que as coisas tivessem chegado a esse ponto e que o Duque tivesse demorado tanto para perceber a verdade. A busca começou pesado. No meio de uma floresta afastada da capital, os soldados encontraram os restos de uma carruagem totalmente destruída e jogada no mato. Evan analisou os pedaços de madeira com um olhar de puro desprezo, pensando no quanto Anastácia era uma mulher ingrata. Na cabeça dele, ela já estaria morta junto com os pais se não tivesse sido acolhida naquela mansão. Ele soltou um pedaço de madeira quebrada no chão com um gesto seco e suspirou, percebendo que o seu senhor tinha perdido toda a calma por causa de uma fuga. Ele se perguntava como relataria esse fracasso, pois a conclusão era óbvia. Anastácia tinha sumido após quebrar a carruagem e fugir a cavalo para bem longe da capital, tornando impossível para os soldados encontrá-la. De volta à mansão, durante um pôr do sol carregado de tensão, Theodore confrontou Evan em seu escritório. Não minta para mim, ordenou ele com a voz furiosa. O conselheiro tentou manter a calma, dizendo que não tinha motivos para mentir. Theodore estava tão agitado que se levantou bruscamente, fazendo a mobília ranger alto, e confessou que tinha escondido suas emoções por tempo demais, e que agora tudo estava fora de controle. Ele começou a ter pensamentos amargos, sentindo que tudo aquilo era muito injusto. Ele queria desesperadamente ouvir a voz dela, e num momento de pura raiva, desejou que ela sentisse a mesma dor que ele estava sentindo. Ele não aceitava sofrer sozinho. Ele lembrou de todas as vezes em que ela sorria no meio das flores e dizia: "Eu te amo, Lord Theodore."
Incapaz de ficar parado, Theodore saiu para o meio de uma chuva torrencial. Ele tentava se convencer de que Evan estava errado e que ela não fugiria, pois o único objetivo dela era a vingança contra ele. Cambaleando e tropeçando na lama como se estivesse bêbado de tristeza, ele olhou para a estrada vazia e percebeu que não havia sinal de cavalos. Eles podiam caçar uma carruagem, mas não um cavalo naquela escuridão. Foi ali que a ficha caiu. Eles não tinham a menor ideia de para onde Anastácia tinha ido. Encharcado, ele lembrou de quando ela perguntou: "Você me odeia tanto assim?" Na época, ele deu a resposta mais dura que podia: "Porque você é uma Everdeen." Agora, arrependido, ele caiu de joelhos na lama enquanto os servos tentavam protegê-lo com guarda-chuvas. Ele admitiu que sempre foi cuidadoso para não se apaixonar por ela porque sempre perdia quem amava, mas ela sempre foi a única pessoa que capturou o seu olhar. A chuva continuava caindo, e Theodore resolve voltar para a sua mansão. O deboche dela no passado agora esmagava o coração dele, e ele entendeu que aquele sofrimento físico e emocional era a consequência direta das escolhas cruéis que ele fez. A chuva acabou lavando todas as pegadas do cavalo, tornando a busca um beco sem saída. Ele descobriu que Anastácia tinha sido muito mais esperta do que ele imaginava. Ela não levou joias que poderiam ser rastreadas, mas manipulou os livros de contas e levou dinheiro vivo suficiente para viver bem por uns 2 ou 3 anos. Desesperado, ele mandou espalhar cartazes de "procura-se por todo o reino", prometendo títulos de nobreza e terras para quem a encontrasse. Mas apesar de toda a caçada obsessiva, Anastácia nunca foi encontrada, como se tivesse simplesmente sumido da face da terra. Na capital, o clima era de derrota absoluta para o duque. Evan trazia relatórios cada vez mais tristes, mencionando que a saúde dela já estava muito ruim antes da fuga e que ela provavelmente já estaria morta em algum canto isolado. Ele lembrou até que ela nem tocou no dinheiro da indenização que ganhou no julgamento, o que tornava tudo ainda mais estranho. Em um momento de raiva e frustração, Theodore acabou jogando o vidro de tinta em Evan e sujando seus documentos e o chão da sala onde estavam. Evan fingiu não ter ficado bravo com aquilo e disse que buscaria outro vidro de tinta, deixando o patrão sozinho com sua própria amargura. 2 anos inteiros se passaram. Durante esse tempo, a vida de Theodore foi ladeira abaixo. Ele se tornou uma sombra do que era, consumido pela obsessão de encontrar a noiva que ele mesmo tanto maltratou. A sociedade não falava de outra coisa. Era o assunto principal de todos os bailes. Algumas pessoas maldosas diziam que a prostituta Everdeen tinha feito um feitiço no duque, enquanto outros, mais românticos, achavam que o amor puro dela finalmente tinha sido recompensado com o interesse dele. Mas as duas versões estavam erradas. A verdade era que Theodore estava ficando louco, passando as noites debruçado sobre a mesa de trabalho, sofrendo por uma mulher que ele jurava odiar. Enquanto isso, bem longe da confusão da capital, em um lugar cheio de árvores verdes e luz do sol, a realidade era outra. Um garoto chamado Hugo apareceu correndo, com um sorriso no rosto, entregando um saquinho de dinheiro para Ellie. "Aqui está o dinheiro que eu prometi", disse ele todo animado. Ellie, a fiel companheira de Anastácia, olhou para as 8 moedas de ouro e pensou que aquilo seria o suficiente para fazer qualquer pessoa comum feliz, mas ela sentiu que algo estava errado. Ela encarou o garoto e perguntou: "Hugo, você pegou algumas moedas para você, não pegou?" O menino levou um susto, mas tentou se defender dizendo que, embora não parecesse muito, eram moedas de ouro valiosas. Ellie não caiu na conversa. Ela tinha contado tudo direitinho e sabia que aquele bracelete antigo de pérolas com um rubi central valia muito mais do que 8 moedas. Ela começou a contar nos dedos. 11, 12, 13. Vendo que tinha sido pego, Hugo jogou o resto do dinheiro para ela e reclamou: "Tudo bem, aqui está o resto, mas eu paguei as despesas de viagem, então tenho direito a ficar com 2. Eles começaram uma discussão engraçada no meio da vila. Ellie gritava para ele parar, dizendo que já tinha pago pelo trabalho dele, e o chamou de abusado por mexer no dinheiro dela. Hugo, indignado, respondeu que tinha salvado a vida delas, e que ela era uma resmungona ingrata. De repente, o barulho de uma janela se abrindo interrompeu a briga. Uma mulher de cabelos loiros apareceu na sacada perguntando o que era toda aquela barulheira. Ela perguntou se Hugo tinha feito besteira de novo, mas o garoto disfarçou, dizendo que estavam apenas brincando. A mulher na sacada era a Anastácia, mas agora ela usava um disfarce loiro para não ser reconhecida. Ela mandou que os dois fizessem silêncio e fechou a janela. Ellie ainda deu um tapa com um cesto em Hugo, mandando ele levar o trabalho mais a sério. O garoto, passando a mão no lugar que doía, perguntou curioso: "Por que sua irmã nunca sai de casa?"
Ele achava um desperdício ela ficar trancada ali, já que era bonita demais para aquele lugar no meio do nada. A verdade é que eles tinham conhecido Hugo 2 anos atrás, justamente no dia em que elas estavam fugindo da capital. Mais tarde naquela noite, ouviu-se o som de passos. Ellie estava esperando ansiosa e disse: "Minha senhora, eu estava esperando por você." Anastácia apareceu usando um capuz preto para cobrir o rosto e pediu desculpas pelo atraso, explicando que teve que fazer um caminho bem longo para ter certeza de que ninguém a estava seguindo. Ela viu a família de Ellie reunida e a criada explicou que todos eles sabiam do plano. Então, não precisava ter medo. Elas decidiram que partiriam ao amanhecer. Anastácia olhou para aquelas pessoas simples e sentiu um calor no coração. Ela sabia que eles deviam imaginar quem ela era de verdade. Mas mesmo assim, a família de Ellie a acolheu com todo o carinho do mundo, algo que ela nunca teve na mansão dos Redford. A história recomeça no silêncio pesado de uma madrugada fria. Todo mundo acordou antes do sol nascer só para se despedir da Ellie. O clima era de partir o coração, mas cheio de um carinho que Anastácia não estava acostumada a ver. Escondida sob um capuz preto, ela ouvia a mãe de Ellie dizer: "Cuidado!" Enquanto a própria Ellie, sempre doce, pedia: "Por favor, se cuida também, mãe. Eve, vê se come direito. Não vai ser chata com a comida, tá?" A pequena Eve, com aquela sinceridade de criança, só respondeu: "Mas eu não gosto de ervilhas." Anastácia observava tudo aquilo e sua mente não parava. Ela se perguntava se a Ellie era tão gentil por ter crescido em uma casa tão amorosa ou se era algo genético da família Smith. Ela sentia um aperto no peito, uma pontinha de inveja boa, pensando que a Ellie sempre teria um lugar para chamar de lar, mesmo que estivesse fugindo com ela para o meio do nada. "Espero que vocês não se importem de dividir a bondade dela só um pouquinho comigo", pensou Anastácia, sentindo o contraste entre aquela família unida e o vazio da sua própria vida. O pai de Ellie, John, caminhou com elas até o local combinado. Ele explicou que iam encontrar um grupo que cuidava de caravanas e carruagens. "Eles são uma organização gigante. Podem até tirar você deste continente se for o que você quiser", disse ele. John sabia de tudo. Ele entendia o perigo e o desespero de Anastácia, mas falava de um jeito alegre só para não deixá-la mais triste, agindo exatamente como a Ellie agiria. Anastácia sentiu uma gratidão imensa. "Ele está apoiando minha decisão. Que homem bom", pensou ela, embora uma dúvida cruel passasse pela sua cabeça. "Mas o que vai acontecer com a sua filha se eu realmente quiser sumir do continente?" John se despediu com um: "Se cuida, Ellie. Eu preciso ir agora." E as duas ficaram sozinhas para negociar a fuga. O custo era alto porque Anastácia não podia negociar direto com os donos, mas ela sabia que a liberdade tinha um preço. O vendedor, um cara chamado Josh, olhou para as duas com desconfiança. "Cadê o cocheiro de vocês? Vocês não têm cara de quem sabe dirigir uma carruagem." Anastácia, sem perder a pose sob o capuz, foi direta: "Eu quero alguém esperto e que tope ser meu cachorrinho, desde que eu pague bem. Tem alguém?" Josh suspirou, achando Anastácia uma cliente difícil, mas apresentou Hugo, um garoto de olhar atento. "Vocês têm um destino?" perguntou Hugo. Anastácia não sabia o que dizer, então ele sugeriu a região leste, por causa de um festival de inverno famoso. Anastácia aceitou, pensando que, se conseguisse aguentar a culpa que sentia, talvez um dia pudesse ter uma vida normal e ser feliz de verdade. Hugo ajudou em tudo sem fazer perguntas. Ele foi essencial, ajudando até a descolorir o cabelo delas para que ninguém as reconhecesse. Certa noite, Ellie perguntou o motivo de tanta ajuda, e Hugo apenas sorriu. "Vocês me pagam bem, e além disso, isso aqui está sendo bem divertido." Desde aquele dia, Hugo nunca mais saiu do lado delas. 2 anos se passaram. A vida era calma, mas Hugo ainda dava seus pitacos. Ele achava um desperdício Ellie morar ali. Ela podia conhecer um cara legal rapidinho se isso aqui fosse uma cidade grande. "Que desperdício de vida", resmungava ele. Ellie só respondia com um de irritação. Dentro da casa, o som da porta abrindo anunciava o cotidiano tranquilo. Anastácia agora era uma mulher de cabelos loiros, vivendo como irmã de Ellie, e passando os dias bordando para enterrar o passado. As duas conversavam como verdadeiras irmãs. "O Hugo já foi?" perguntou Anastácia. Ellie confirmou, e elas riram de como ele era curioso, mas às vezes meio lento. "Tenho medo de ele descobrir a verdade algum dia", confessou Ellie. Anastácia, com um sorriso leve, respondeu: "Ellie, é só você inventar uma história." Ellie suspirou. "Você faz parecer fácil, mas mentir dá trabalho. Você é boa nisso, eu não."
O clima mudou quando Ellie perguntou se não era desconfortável viver ali. É tão pacífico todo dia que chega a me dar ansiedade. Anastácia olhou para ela com carinho. Você se preocupa demais. Faz 2 anos que conhecemos o Hugo e você ainda não confia nele? Ellie não entendia por que ele continuava ajudando as duas. Anastácia bateu de leve no bordado e disse: Ele não confia na gente. E eu também não confio nele. Mas ele gosta de nós, e é isso que importa. Ela amava aquela vila e a paz que finalmente encontrou. Enquanto Anastácia vivia essa calma, a mente de Theodore era um lugar sombrio. Ele se lembrava do pai dizendo: Não esqueça, não importa o que aconteça, Theodore. Nada é maior do que a vida. O pai dizia que você recupera qualquer coisa menos a vida. Hoje, Theodore vê essas palavras como uma hipnose, para que ele nunca batesse de frente com o imperador. O pai de Theodore era calmo e gentil, bem diferente do irmão mais velho, o atual imperador, que todo mundo criticava por ser viciado em caça e mulheres. A relação entre os dois era um nó. O antigo imperador tinha favoritos, e achava que o pai de Theodore desistiu do trono por culpa do irmão, e por isso tratava o atual imperador com frieza. O atual imperador só chegou ao trono massacrando os próprios irmãos para sobreviver. Ele poupou o Duque Redford, pai de Theodore, porque eles eram próximos no passado, mas o imperador sempre morreu de ciúmes e desconfiança do duque, mantendo-o sob vigilância constante. As lembranças da infância vinham em flashes de luz e sombra. Ele se via pequeno, ouvindo sua mãe dizer com aquele carinho que só uma mãe tem: Você é maduro para a sua idade, mas ainda é o meu garotinho. Theodore lembrava de pedir para ela levá-lo para a vila, e o sorriso gentil dela ainda estava gravado em sua memória. O dia em que o pai os enviou para lá parecia perfeito. O sol brilhava, e as folhas das árvores estavam com uma cor vibrante. Ele ainda conseguia sentir o aperto do abraço da mãe, um calor que ele nunca mais sentiria na vida. Mas a luz daquela memória logo era engolida pela escuridão de um pesadelo real. No escuro de um lugar onde eles estavam escondidos, a voz dela era apenas um sussurro desesperado. Não se mexa, Theodore. Fique parado. Você é um menino esperto. Faça o que sua mãe está mandando. Ele obedeceu. Ficou imóvel enquanto sentia o hálito dela ficar cada vez mais fraco, até que parou completamente. Theodore queria gritar, queria colocar toda aquela dor para fora, mas não conseguiu. Ele estava preso à promessa que fez a ela antes do seu último suspiro. Ele foi resgatado, mas não tinha ideia de quanto tempo passou ali, abraçado ao cadáver da própria mãe. Anos se passaram antes que Theodore finalmente entendesse a podridão por trás daquela tragédia. Ele percebeu que a morte dela não foi um acidente mal planejado. Quando se tornou adulto, ele entendeu a relação doentia entre seu pai e o imperador. As pessoas que mataram minha mãe foram o imperador e os Everdings, pensava ele, sentindo o ódio queimar em suas veias. Eles tinham tirado a única luz da vida dele. Foi nessa época que seu pai, movido pela descoberta, resolveu reagir pela primeira vez. Theodore perdeu até seu mentor no meio desse turbilhão. Seu pai descobriu que o Visconde Everdeen estava metido até o pescoço no assassinato da Duquesa Redford. O Visconde fazia negócios ilegais e precisava de dinheiro, por isso aceitou ajudar no crime. Quando o Duque pressionou o Visconde para que ele entregasse o próprio irmão, o Conde Everdeen, pai de Anastácia, o Conde simplesmente abandonou o Visconde à própria sorte. Sem saída e enterrado em dívidas, o Visconde acabou se enforcando. Theodore olhava para aquela situação com nojo. Everdeen nojento. Como ele pôde descartar o próprio irmão logo quando eu achei que tinha algo contra ele? Theodore sentia que se as coisas fossem diferentes, ele e o filho do Visconde poderiam ter sido como irmãos. Eles poderiam ter estudado juntos, ter tido uma vida normal. Mas a ganância dos Everdeens destruiu qualquer chance de paz. Foi ali que ele traçou seu único objetivo de vida: massacrar o clã Everdeen e o imperador. A tragédia final veio quando seu pai morreu após beber vinho envenenado. O servo que serviu a bebida foi encontrado morto dentro de um poço, o que Theodore reconheceu como o método típico dos Everdeens. Fora de si, ele tentou organizar um exército às pressas para se vingar, mas o imperador ficou sabendo. Com um sorriso cínico no rosto e sentado em seu trono, o imperador chamou Theodore de pirralho atrevido. Fingindo uma simpatia que não sentia, ele disse: Eu sinto muito por meu sobrinho ter perdido a família toda. Então deixe-me arranjar um casamento para você. Theodore sabia que aquilo era uma mentira descarada para impedi-lo de agir. Aquele casamento não passava de uma algema política. E foi assim, sob o peso de correntes invisíveis, que ele conheceu Anastácia. Olhando para ela pela primeira vez, ele viu que ela tinha passado por muitos sofrimentos, mas não pôde negar. Ela tinha o rosto mais bonito que ele já tinha visto.
Mas a beleza dela era apenas um detalhe amargo. Para Theodore, ela era uma Everdeen, a mulher que ele estava destinado a odiar por todo o sempre. Seus instintos gritavam que ela era perigosa e que ele jamais deveria olhar nos olhos dela. Quando finalmente olhou, viu um reflexo de si mesmo que nunca tinha visto antes. Para conseguir suportar a presença dela, Theodore começou a caçar motivos para odiá-la de forma quase doentia. Ele tentava se convencer de que ela tinha os mesmos olhos do pai dela, o Conde Everdeen, para justificar o desprezo que sentia. Ele chorou inúmeras vezes sozinho, se perguntando por que ela tinha que carregar aquele sobrenome maldito. De repente, a memória vira um pesadelo sombrio. Na escuridão da sua mente, a voz de Anastácia ecoa, mas não é a voz doce que ele conhecia. Ela soa sarcástica, cruel. Eu queria que você tivesse morrido, Lord Theodore. Eu te odeio mais do que qualquer coisa neste mundo. Mas logo depois, o sussurro muda para uma mentira que dói ainda mais. Eu te amo, Lord Theodore. Theodore acorda num pulo, suado e ofegante. Ele soca a cama e pragueja. Droga. Perceber que era só um sonho não o deixava melhor. Aquela manhã marcava exatamente 2 anos desde que Anastácia desapareceu. 2 anos sem um rastro, sem dinheiro, sem ninguém para ajudá-la, e ainda assim, ela sumiu como se tivesse evaporado. Ele pensava que 2 anos seriam suficientes para esquecê-la, mas o desejo por ela só ficava mais forte a cada dia. Alguém bate na porta. Toque, toque. É Evan, seu conselheiro. Ele pergunta se o Duque já acordou. Theodore, sentindo a cabeça latejar de estresse, responde seco. Evan, ainda é cedo para você vir me encher o saco. Evan entra, faz uma reverência e explica que ficou preocupado porque o patrão não apareceu no horário de costume. Theodore solta um suspiro de puro deboche. Ha! Incrível! Evan conhece o estado do Duque melhor do que ninguém. Nos últimos 2 anos, a política virou um caos de sangue. Todos os sucessores do trono foram assassinados, sobrando apenas o príncipe Zenon. Theodore agora está seguro no poder, mas na prática, ele é uma sombra humana. Ele mal dorme e quase não consegue trabalhar. Se não fosse por Evan e os outros vassalos, a família Redford já teria ido para o buraco. Mas Theodore continua preso em suas desculpas e perguntas repetitivas. Evan, aquela mulher, você já achou a Anastácia? Nesse momento, Evan se lembra do dia em que anunciaram a morte de Sergei Milbach. Ele viu Theodore carregar Anastácia nos braços. Ela estava em choque, quase sem conseguir respirar. Foi a primeira vez que Evan viu seu mestre, um homem que sempre escondia o que sentia, ficar tão desesperado e emocional. Naquela época, Evan começou a perceber que o que Theodore sentia não era ódio puro, mas um desejo doentio de prendê-la ao seu lado para sempre. Em seus pensamentos mais amargos, Evan chegava a achar que teria sido melhor se aquela mulher tivesse morrido naquela época. De volta ao quarto, Evan responde com o punho fechado de frustração. Infelizmente, não a encontramos. Ele queria dizer muita coisa, mas se cala ao ver Theodore com a cabeça entre as mãos. Evan estava ali, na verdade, para falar de Maria Hawthorne. Já faz 2 anos que o plano de tirar o antigo imperador deu certo, e agora Maria quer cobrar a promessa. Ela quer se tornar a duquesa. Mas Theodore nem parece ouvir. Evan se pergunta por que ele ficou desse jeito. Theodore se levanta, meio tonto, e diz: Evan, você sempre me pede desculpas sem motivo. Evan não responde, mas pensa consigo mesmo que parece que o Duque nem está procurando por ela de verdade, porque, no fundo, ele ainda a odeia. De repente, o clima pesa. Theodore para e agarra o ombro de Evan com força. Com um olhar sombrio, ele solta. Evan, você não tem ideia de quantas vezes eu luto comigo mesmo para não matar nós dois com as minhas próprias mãos todos os dias. Ele começa a rir de nervoso, se perguntando o que foi que ele fez da própria vida. Ele tira do bolso um colar de pérolas com uma joia vermelha e o aperta contra o peito. Agora não é hora de falar da Maria, ele diz, e Evan entende que precisa sair. Enquanto Evan andava pelo corredor, ele para de repente e volta gritando: Vossa Graça! Ele entra no quarto ofegante, segurando uma caixa de madeira. Theodore se assusta. Evan, o que é isso? Evan explica que ainda não a acharam, mas encontraram algo. Os acessórios que ela costumava usar estão sendo vendidos e trocados. Theodore sente o coração disparar. Sério? Evan confirma que checaram as ordens de compra e são as joias dela. Onde você achou isso? Pergunta Theodore. Em Doolittle, no leste, responde o conselheiro. Theodore estranha. Ela não tem conhecidos no leste. Ele começa a dar ordens para investigar quem comprou, mas para no meio do caminho. Esqueça o que eu disse. Eu mesmo vou até lá.
Na cabeça de Theodore, uma voz ecoa. Isso é amor! Um grande amor! Ele se lembra de como as pessoas riem desse sentimento, mas agora suas emoções estão transbordando. Ele percebe que a perdeu porque foi arrogante, porque tentou negar o que sentia escondendo tudo sob uma tampa. Traga meu casaco, ele ordena. Evan fica em choque. Vossa graça. O silêncio toma conta da sala. Evan está indignado. Para ele, Anastácia não era nada especial, e o relacionamento deles era só briga e toxicidade. Ele olha para o mestre com um olhar severo. Você quer priorizar uma Everdeen acima da sua própria família? Você perdeu o juízo? Ele pergunta, mesmo sabendo que está dando um pito no Duque. Evan implora para que ele pense nas consequências, mas Theodore apenas se vira, decidido. A busca de 2 anos finalmente tinha um rumo, e nada no mundo ia impedi-lo de ir atrás dela. O clima no escritório estava pesado, sufocante. Evan segurava uma caixa de joias decorada com rosas douradas, olhando para Theodore com uma expressão de quem não aguentava mais guardar aquilo tudo dentro de si. Com um som seco de "shut", ele fechou a caixa e soltou as palavras que pairavam no ar como fumaça. Ela fugiu de você, e o noivado foi algo forçado pelo antigo imperador. Theodore, de costas, parecia estar tentando manter a calma enquanto vestia seu casaco preto, mas o silêncio dele só deixava Evan mais irritado. O conselheiro perdeu de vez a paciência e começou a gritar sobre o passado, lembrando que não era apenas o Conde Everdeen o culpado por tudo. O pai daquela mulher também estava envolvido na morte da sua mãe. A frase ecoou pelas paredes luxuosas, atingindo o ponto mais sensível de Theodore. Em um movimento brusco e violento, Theodore se virou e avançou contra Evan, prensando-o contra a parede e segurando seu pescoço com força. O barulho do impacto, push, foi alto, e Evan começou a sufocar, ofegando em busca de ar. Evan, você acabou de dizer que eu devo pensar nas consequências das minhas ações? A voz de Theodore era um sussurro perigoso, carregado de uma fúria que ele tentava enterrar há tempos. Como você ousa dizer isso para mim? Enquanto apertava o pescoço do homem que sempre foi seu braço direito, Theodore sentia um turbilhão de emoções. Ele olhou nos olhos de Evan e admitiu, mais para si mesmo do que para o outro. Eu me arrependi da minha decisão desde aquele dia. Ele sempre confiou na lealdade de Evan, mas naquele momento ele não sabia mais se podia fazer isso. Para ele, Evan estava agindo como um cão que perdia a compostura usando a lealdade como uma desculpa barata para esconder suas próprias intenções. Theodore soltou Evan, que caiu tossindo e tentando recuperar o fôlego. Durante os últimos 2 anos, enquanto Anastácia estava longe, Theodore passou cada segundo refletindo sobre como ela devia ter se sentido ao lado dele. Ele finalmente absorveu tudo. O que ele tinha feito, o que Evan e os outros servos fizeram contra ela. Foram 2 anos suficientes para ele entender como ela deve ter perdido a sanidade naquele ambiente tão cruel e hostil. Ele olhou para Evan com desprezo e disse com sarcasmo: Deve ter sido bom dar ordens para ela para satisfazer seus próprios desejos, como se fossem ordens minhas. Não foi? A verdade é que Theodore sabia que nem tudo era culpa de Evan. Ele estava assumindo seus próprios pecados, um por um. Ele estava tentando se livrar de tudo que machucou Anastácia no passado, mesmo que isso significasse se voltar contra seu vassalo mais leal. Evan continuava no chão, tossindo e tentando se recompor sob o olhar gelado do Duque. Theodore deu um passo para trás e avisou. Sua lealdade até agora foi o que poupou sua vida. Ele caminhou em direção à saída, sem olhar para trás, e deixou um aviso final, curto e grosso. Eu não quero mais ver o seu rosto. Espero que você não esteja por aqui quando eu voltar. A cena muda para o leste, em uma cidade chamada Doolittle. Theodore, agora escondido sob um capuz preto, investigava as pistas que o levaram até ali. Ele pensava sobre como o canal de distribuição das mercadorias era muito mais complicado do que ele imaginava. Parecia que Anastácia estava vendendo seus trabalhos através de outra pessoa. Ele caminhava pelas ruas movimentadas, sentindo que talvez estivesse perdendo tempo, já que não havia nada de especial naquela área além de ser uma cidade turística. Foi quando algo chamou sua atenção em uma vitrine. Seus olhos se estreitaram ao ver um bordado. Isso parece familiar. Era o desenho de uma serpente, o mesmo bordado que Anastácia costumava fazer todos os dias enquanto lembrava de ser gay. Ela nunca esqueceria aquele desenho, e Theodore também não. Ele entrou na loja e encontrou uma moça loira, com um ar simples e gentil. Ela o cumprimentou com um sorriso. Olá, senhor! Seja bem-vindo! Mas logo ela parou, percebendo que ele não era um cliente comum. Ele parece um nobre. O que um homem como ele iria querer? Pensou ela.
Theodore, sem rodeios, apontou para o bordado e perguntou: Foi você quem fez esse bordado? A moça ficou confusa por um segundo, mas logo percebeu que ele estava procurando pela pessoa que o criou. Eu vejo que você está procurando por quem fez isso, mas não fomos nós. Ela explicou que as irmãs que faziam aquele trabalho viviam em uma pequena vila no interior, perto da floresta. No momento em que ela mencionou o nome da vila, Theodore sentiu um estalo. É o mesmo nome que ouvi ontem à noite. Todas as pistas finalmente apontavam para um único lugar. Enquanto isso, longe de toda essa tensão, a vida seguia tranquila no vilarejo. O sol brilhava intensamente. Ellie, com seus cabelos loiros e um sorriso no rosto, carregava um cesto de roupas limpas. Ela olhou para o céu e deu uma risadinha. Você ainda é ruim em ler o céu, minha senhora. Anastácia, também loira agora para esconder sua identidade, olhava pela janela com um semblante calmo, bem mais quieta do que nos tempos de sarcasmo ácido na capital. Ellie estendeu uma peça de roupa para ela. A roupa está com cheiro de chuva. Sente só. Anastácia cheirou, mas não sentiu nada. Isso é porque você não faz as tarefas domésticas, brincou Ellie. Ela explicou que quando a terra e a água se misturam com o sol, cria-se um cheiro diferente, e que sempre cheirava assim no dia anterior à chuva. Ellie deixou o cesto no chão e perguntou se Anastácia precisava de ajuda, mas ela mesma respondeu que aquele era o seu dever. Internamente, Ellie pensava que Anastácia a pagava muito bem, mais do que ela recebia na mansão do Duque. Então ela não podia esquecer pelo que estava sendo paga. Ellie começou a planejar o dia seguinte. Precisava limpar a porta da frente e ouviu que a vizinha estava fazendo bacon. Bacon leva tempo e esforço. Ela pode nos dar um pouco se eu ajudá-la, disse Ellie animada. Anastácia apenas observava, achando graça da animação da amiga. Elas começaram a rir juntas, um riso leve que Anastácia raramente experimentava no passado. Ellie, meio sem jeito, pediu para Anastácia não contar para Hugo que ele a deixava nervosa. Por que você vai visitar ele? Porque está com saudades? Provocou Anastácia. Ellie ficou vermelha na hora. Minha senhora, você entendeu tudo errado. Eu só vou buscar o descolorante de cabelo. Ela lembrou que o cabelo ruivo de Anastácia já estava começando a aparecer na raiz nos últimos dias. Anastácia tocou os próprios fios loiros, lembrando-se de como já estava acostumada a não ser mais ruiva. Sua saúde tinha melhorado muito graças aos cuidados de Ellie, e ela sentia que sobreviveu àqueles 2 anos difíceis apenas por causa dela. Se for por ela, pensou Anastácia, decidindo que também faria sua parte. Nesse caso, eu vou ao mercado, anunciou Anastácia. Ellie ficou surpresa, mas feliz. Então faça o que quiser amanhã, respondeu a loira com um sorriso. No dia seguinte, Anastácia se preparou para sair. Ela se olhou no espelho várias vezes, o que fez Ellie rir. Você disse que só ia comprar o descolorante, mas não para de se olhar no espelho. Anastácia, ignorando a provocação, perguntou o que precisava comprar. Ellie começou a listar. Ah, pão! Estamos ficando sem pão. Aquele comprido que você gosta, minha senhora. E maçãs. Ela continuou. Cebolas, cenouras, quiabo e melão amargo também. Anastácia ficou com os olhos girando confusa. O que é quiabo e melão amargo? Preciso anotar isso. Ellie riu da confusão dela. Não se preocupe com isso, compre o que você gostar. Qualquer ingrediente serve, podemos fazer um ensopado. Mas ela insistiu no quiabo, mostrando um desenho do vegetal. Você gosta de comer quiabo em conserva e eu quero enrolá-los com bacon se eu conseguir um pouco com a vizinha. Anastácia saiu de casa com sua cesta, sentindo um calorzinho no peito. Ellie, você sabe que eu estou vivendo a vida dos meus sonhos agora? Ela desejava que pudesse viver assim com Ellie para sempre. Elas se despedem, e Anastácia sai para fazer as compras, mesmo não sabendo ao certo o que são as coisas da lista. O mercado estava movimentado e divertido. Ela conseguiu comprar o pão com a ajuda de funcionários muito simpáticos, que até lhe deram alguns biscoitos de brinde. Caminhando pelo mercado vibrante, Anastácia lembrou-se de sua infância, quando via mercados cheios de comida, mas não podia comer nada porque não tinha dinheiro. Agora, ela podia escolher o que quisesse. Ela parou diante de uma banca de frutas, curiosa com algo que viu. Isso é... um pêssego? É tão achatado, pensou ela, observando a fruta com um interesse genuíno e calmo. Naquela vila, longe das intrigas e da dor, Anastácia finalmente começava a descobrir o que era ter paz, sem saber que o passado estava mais perto do que ela imaginava. Embora soubesse que aquele era um comportamento considerado sem modos, a doçura da fruta a fazia pensar apenas no quanto estava gostoso e no plano simples de voltar ali no dia seguinte.
O céu, no entanto, tinha outros planos, e as primeiras gotas de chuva começaram a cair, interrompendo seus pensamentos leves. Ela parou por um momento, curiosa, tentando identificar o que as pessoas chamavam de cheiro de chuva. De repente, um estalo de preocupação a atingiu ao lembrar que Ellie havia colocado seu cobertor para secar ao sol logo cedo, prometendo que estaria pronto ao meio-dia. Anastácia sentiu um aperto real no peito ao imaginar o cobertor encharcado, e principalmente o rosto triste que Ellie faria ao ver seu esforço arruinado. A dedicação de Ellie nos últimos 2 anos fora a fonte de sua felicidade, e ela desejava sinceramente que a amiga fosse tão feliz quanto ela se sentia naquela nova vida. Mesmo sabendo que o tecido provavelmente já estava molhado, Anastácia começou a correr, impulsionada pelo desejo de não decepcionar quem tanto cuidava dela. Graças ao tratamento constante de Ellie, seu corpo, outrora muito frágil, já tinha forças para correr sob a chuva e retornar para casa rapidamente. Contudo, ao virar a esquina final, seus pés pararam bruscamente e o ar pareceu fugir de seus pulmões. O chão parecia tremer sob seus pés enquanto ela encarava aquela figura sombria parada em frente à sua porta. Até o meio-dia, o dia tinha sido perfeito. Ellie lhe dera a tranquilidade de sempre, e sair de casa depois de tanto tempo a fizera se sentir viva, comum, humana. Mas ali, envolto em um capuz preto sob a tempestade, o passado a aguardava. Anastácia sentiu o coração bater tão forte que chegava a doer. Ela só queria ter vivido o resto de seus dias daquele jeito, em silêncio, ao lado de Ellie. Quando o homem se virou e a voz dele atravessou o barulho da chuva chamando seu nome. Anastácia? O pânico a dominou por completo. Ela começou a tremer violentamente, apertando a cesta contra o peito, sentindo o suor frio se misturar às gotas da chuva. Eu tenho que fugir. Foi o único pensamento que sua mente em choque conseguiu formular. Theodore deu um passo na direção dela, tentando falar. Anastácia, eu realmente... Mas ela não queria explicações. Ela sentia um pavor tão profundo que o simples movimento dele a fez reagir com desespero. Saia de perto! Ela gritou com a voz carregada de agonia. Num ato impulsivo de defesa, ela jogou tudo o que tinha nas mãos. Pães, maçãs e repolhos voaram pelo ar, caindo de forma patética na lama aos pés de Theodore. Sua mente trabalhava freneticamente. Ela precisava se esconder. Precisava esperar que ele fosse embora para buscar a Ellie e pedir ajuda ao Hugo para fugirem do reino de vez. Ela tinha mudado de nome, usado o nome de sua mãe, vivido de forma tão quieta e invisível. E ainda assim, aquele homem persistente a encontrara. Anastácia fechou os punhos e começou a correr na direção oposta. Eu preciso fugir desse homem insistente mais uma vez, pensava ela, enquanto seus pés afundavam no solo encharcado. Ela correu com todas as forças que seu corpo frágil permitia, mas a lama atraiu. Em um segundo, ela sentiu mãos fortes a agarrando por trás. O toque de Theodore em sua pele era como uma brasa. Ela se debateu, lutando com cada fibra do seu ser. Não! Gritava, tentando se desvencilhar do aperto de ferro que a prendia. Para! Eu não quero estar com você. Ela implorou, sentindo as lágrimas de impotência começarem a queimar seus olhos. Anastácia não conseguia acreditar na audácia daquele homem. Como ele podia ser tão cara de pau e sem vergonha? Ele a estava levando embora contra a sua vontade, sequestrando-a de sua vida de liberdade, mas agia com uma calma gélida, como se estivesse apenas cumprindo uma tarefa que não dependia da vontade dele. Ele a jogou sobre um cavalo e começaram a cavalgar sob a chuva torrencial. O som dos cascos parecia martelar sua derrota. Ela se sentia completamente sem poder. Durante 2 anos, ela fora tão feliz que quase esqueceu a raiva que sentia. Mas agora, aquele sentimento avassalador de impotência a esmagava, e ela sentia que não tinha forças para lutar contra isso. Logo, eles chegaram onde uma carruagem luxuosa os esperava. O contraste entre a carruagem imponente e a vila simples era o símbolo do fim de seu sonho. Um dos guardas perguntou se deveriam partir, e Theodore respondeu com uma frieza cortante. Sim, não quero perder mais nem um minuto do meu tempo aqui. Enquanto ele a forçava a entrar no veículo, Anastácia sussurrou, com a voz quebrada pelo choro. Me leve de volta. Ela o encarou com os olhos transbordando desespero. Por que você está fazendo isso comigo? Theodore nem sequer teve a decência de olhá-la nos olhos. Eu nunca te mandei embora da mansão, ele disse, como se isso desse a ele o direito de tratá-la como um objeto de sua propriedade. Anastácia cobriu o rosto com as mãos, soluçando, e num lampejo de sua antiga fúria, e disparou a única verdade que lhe restava. Eu realmente odeio você do fundo do meu coração. Ela o odiava por tirar sua paz, por destruir seu refúgio e por ignorar seu sofrimento.
Theodore apenas respondeu: "Eu já sei disso." E fechou a porta da carruagem, selando o destino dela naquela cela de veludo. "Você tem que me levar de volta." Ela implorou novamente, mas ele permaneceu impassível. Theodore então se inclinou sobre ela, seu olhar tornando-se sombrio e ameaçador. "Por que eu viria te procurar se fosse para fazer o que você quer?" E então, ele desferiu o golpe de misericórdia, a ameaça que paralisou o coração de Anastácia. "E se você fugir de mim de novo, eu não vou perdoar aquela mulher." O nome de Ellie ecoou na mente de Anastácia como uma sentença. Ela lembrou do sorriso doce da amiga, da vida cheia de amor que elas construíram, de como Ellie preparava o jantar com carinho e chamava o Hugo para se juntar a elas. Theodore estava roubando tudo isso dela, e pior, estava ameaçando destruir a única pessoa que foi verdadeiramente gentil com ela nesses anos. Por quê? Ela se perguntava, incapaz de compreender o que movia aquele homem. Theodore agia como se tivesse encontrado algo precioso, como se a amasse. Mas para Anastácia, aquilo era inaceitável. "Não tem como ele me amar. Isso seria conveniente demais para ele. Isso não é amor. Não pode ser", pensava ela com amargura. Ver que ela finalmente tinha ficado quieta, embora fosse apenas o silêncio da derrota e do medo por Ellie, pareceu tranquilizá-lo. Mais tarde, eles chegam de volta à mansão. A chegada à capital foi um choque de realidade. Nada tinha mudado. O lugar, os edifícios, as pessoas que a machucaram no passado, tudo continuava exatamente igual. Anastácia sentiu uma náusea terrível. Ela temia que, ao entrar em seu antigo quarto, visse os fantasmas de sua miséria, já que tudo foi deixado do jeito que ela abandonou 2 anos atrás. Ao descer da carruagem, ela se curvou, tentando respirar em meio ao pânico. Um homem loiro, um criado que ela nunca tinha visto, aproximou-se. "A senhora está bem, Lady Anastácia?" Ela o olhou com desconfiança, percebendo que Theodore já tinha ido para o escritório. "Quem é você?" perguntou ela. O homem explicou que seu nome era Volter e se ofereceu para levá-la ao quarto. Anastácia conhecia o caminho de seu quarto, então por que ele precisava mostrá-lo? Ela olhou para o criado à sua frente, tentando manter a pouca postura que lhe restava. "Volter, onde está o Evan?" Ela perguntou, estranhando a ausência do braço direito de Theodore. Volter, com aquela polidez exagerada que os nobres exigem, apenas disse que o duque tinha assuntos a resolver e se ofereceu para levá-la ao quarto, alegando que ela não parecia bem. Anastácia apenas balançou a cabeça em concordância. Por dentro, ela estava em um turbilhão. "Eu sei muito bem onde fica o meu quarto", pensou com amargura. Ela viveu ali por anos, conhecia cada curva daqueles corredores. Por que ele precisava mostrá-lo? A resposta era óbvia. Theodore estava com medo de que ela tentasse fugir novamente, antes mesmo de cruzar a porta principal. Mas como ela poderia fugir? A ameaça dele contra a Ellie ainda ecoava em seus ouvidos. Anastácia sentia um pânico frio. Ela estava pálida e suando, presa não por correntes, mas pelo medo de que algo acontecesse à única pessoa que foi gentil com ela. Enquanto seguia Volter, o som dos seus passos no mármore parecia um veredito. De repente, ela parou bruscamente. "Este não é o corredor que leva ao meu quarto", percebeu, sentindo o coração disparar. Alguma coisa estava muito errada. Aquele caminho levava a uma parte da mansão que ela não frequentava. Volter, sem mudar o tom, apenas disse: "Por aqui, por favor." E abriu as portas de um salão luxuoso. Suas más sensações se confirmaram quando ela viu aquele lugar novo e exageradamente decorado. Ela se perguntou o que Theodore realmente pretendia com aquela mudança. Enquanto isso, os boatos já corriam pelas ruas da capital como fogo em palha seca. A sociedade comentava com malícia: "A Everdeen, aquela que só causa problema, voltou." Diziam que o duque tinha ido pessoalmente buscá-la, e que agora ele não saía mais do quarto, de tão apaixonado e encantado que estava por ela. Mas a realidade dentro daquelas paredes era um pesadelo silencioso. No quarto, havia um piano e tudo o que o dinheiro podia comprar. Anastácia notou que ninguém a estava machucando fisicamente como no passado. Theodore estava agindo de forma extremamente carinhosa, como se estivesse arrependido de todos os pecados que cometeu contra ela. Mas a pergunta que não saía da cabeça dela era: então, por que ele não pede desculpas? Ela sabia que nunca o perdoaria. Na verdade, ela sentia uma vontade absurda de empurrá-lo, de gritar e de arruinar a vida dele como ele arruinou a dela. Mas toda vez que o ódio subia, a imagem da Ellie aparecia. Ela sabia que Theodore não estava blefando. Ele realmente destruiria a vida da sua amiga se ela saísse da linha. Então, o nojento de Theodore foi até o quarto de Anastácia. À noite, enquanto ela se perdia em seus pensamentos,
Vendo que ela não conseguiria sair dali sem que Ellie ficasse em perigo, Theodore veio por trás, dando-lhe um abraço apertado e a beijando sem que ela o desejasse. Theodore estava se aproveitando do silêncio de Anastácia. Ele a tratava como se fossem um casal de verdade, um homem apaixonado por sua mulher. Mas a realidade era muito mais sombria. Enquanto a noite se arrastava, Theodore finalmente deixava seus desejos aparecerem, tocando-a e beijando-a sem parar. Anastácia, por outro lado, estava em outro lugar mentalmente. Ela fazia o máximo de esforço para suportar aquele toque, fechando os olhos e tentando se agarrar às lembranças de Sergei. Enquanto as lágrimas escorriam pelo seu rosto, o único pensamento que martelava em sua cabeça era o quanto aquilo tudo era nojento. Os dias se tornaram um ciclo infinito dessa mesma miséria. Todas as manhãs, a rotina era a mesma dentro daquele quarto luxuoso que parecia mais uma cela. E ele repetia isso por várias e várias vezes. Em uma manhã, do novo terror da vida de Anastácia, uma das criadas entra em seu quarto. "Minha senhora, você transpirou bastante. Já preparei seu banho", dizia a moça com um tom de voz que misturava obediência e pena. Mas Anastácia não queria ver ninguém. "Me deixe sozinha", ela murmurava, sentindo o peso do corpo e da alma. A criada insistia, explicando que precisavam trocar os lençóis e que o duque tinha dado ordens expressas para que cuidassem dela. Então, mesmo fraca e sem vontade de viver, Anastácia se levanta e vai para o banho. Ela tinha medo que a criada fosse prejudicada, caso ela não obedecesse à ordem daquele homem terrível. Dentro da banheira, cercada por um luxo que ela nunca pediu, Anastácia refletia sobre sua situação. Ela odiava as noites, mas Theodore tentava comprar o perdão dela dando-lhe tudo o que o dinheiro podia pagar. Eram roupas maravilhosas, acessórios caros, flores, joias, livros e comidas finas. Ele dava a ela muito mais do que ela poderia sequer desejar. As pessoas que a maltratavam no passado tinham sumido da mansão. Olhando para o próprio reflexo no espelho, vendo as marcas vermelhas que os beijos e toques de Theodore deixaram em seu pescoço e ombros, ela pensava com um sarcasmo amargo. Isso é simplesmente ótimo. Mas a verdade veio logo em seguida, nua e crua em sua mente. "Theodore, eu te odeio mais do que qualquer pessoa nesta terra." Ela vivia com um medo constante de que ele pudesse destruir qualquer coisa que ainda fosse preciosa para ela, exatamente como ele fez com Sergei. Enquanto isso, longe daquela torre, Maria Hawthorne estava perdendo a paciência. Já tinham se passado 2 anos, e ela sentia que estava sendo feita de boba. Ela apertava o tecido do vestido com força, os olhos brilhando de raiva enquanto pensava que dar a ela o título de duquesa não era algo tão difícil de fazer. Para ela, as coisas eram simples. Ela tinha feito tudo o que merecia para receber aquela recompensa. Aquilo era o acordo deles. Maria confrontou um oficial indignada. "Nós não temos um contrato, minha senhora", disse o homem, tentando manter a calma diante da fúria dela. Maria explodiu e deu um soco na mesa. Você está se ouvindo? Como poderíamos ter escrito um contrato discutindo aqueles crimes?" Ela gritou. Para ela, a situação atual era a prova de que o acordo existia. O imperador estava morto e Zenon tinha assumido o lugar dele. Ela não se importava com quem Theodore estava dormindo. Ela só queria o que lhe foi prometido. Em seus pensamentos, Maria justificava sua ambição. Zenon precisava se tornar imperador para sobreviver, mas se ela se casasse com ele, teria responsabilidades demais como imperatriz. Ela queria o poder, mas sem o fardo. O plano era ser a esposa de Theodore. Ele conseguiu o que queria e abandonou o resto. Não é assim que as coisas funcionam, pensou ela com o maxilar travado. Decidida, ela ordenou: "Eu vou para a mansão do duque." Então, Maria ordena que a carruagem estivesse arrumada, que ela iria imediatamente conversar com Theodore e mandar que ele dê a ela o que foi prometido. Ao chegar à mansão, Maria não aceitou desculpas. Mas ao chegar na mansão de Theodore, Maria é barrada. "A senhora não pode entrar." "E por que isso?" "Ele não está em casa?" Ela perguntou com um sorriso cínico para os servos. Ela lembrou a eles que já tinha deixado que mentissem para ela muitas vezes, mas que aquilo tinha acabado. "Saia da frente", ordenou ela, avançando como se já fosse a dona do lugar. "Eu já disse... A senhora não pode entrar." Então Maria disse ao criado: "Não me toque, ou eu vou gritar, e saia logo da minha frente." A tensão no pátio da mansão Redford estava no limite. Maria caminhava com uma indiferença que beirava o cruel, soltando apenas um suspiro de puro tédio enquanto tentava se afastar. "Pode ir em frente", disse ele, sem sequer olhar para trás. Aquilo foi o estopim para Maria Hawthorne. Ela então gritou:
Vossa Graça! Venha já aqui! Theodor aparece, observando a cena patética de Maria. E ela grita mais uma vez. Como você pôde? Você tem que manter sua palavra! Ela tremia de raiva, com os punhos cerrados, exigindo o pagamento pelo acordo sombrio que tinham feito. O clima estava pesado, daquele jeito que faz o estômago embrulhar. Theodor estava lá, parado com os braços cruzados, a expressão tão fria que parecia feita de gelo. Dava para sentir que ele não estava com a mínima paciência para dramas. Foi quando a Lady Maria apareceu, tentando manter a pose, chamando-o de Sua Graça. O olhar dele para ela foi de total indiferença. Ah, é você, que soou como um balde de água fria. O criado até tentou intervir, dizendo que cuidaria dela, mas Maria estava em surto. Por dentro, ela estava espumando de ódio. Como ele ousa me tratar assim? Ela pensava, com o rosto vermelho de raiva. Mas Theodor, com aquele jeito seco de sempre, dispensou o funcionário. Não, eu mesmo cuido disso. Temos coisas para discutir. Maria estava tremendo da cabeça aos pés. Uma mistura de medo e fúria. Ela questionou se eles iam mesmo conversar ali no meio de todo mundo, mas Theodor nem piscou. Ele soltou pensativo, e com um olhar fulminante mandou a real. Não deveria ser uma conversa tão longa. Te levar até a sala de estar é só perda de tempo. A raiva de Maria explodiu. O que te dá o direito de me tratar assim? Eu cumpri minha promessa! Ela gritou desesperada. Ela começou a jogar na cara dele tudo o que tinha feito, lembrando que foi ela quem encontrou a ex-amante do falecido Conde Everdeen. Ela estava fora de si, com os olhos arregalados, revelando o lado mais sombrio daquela história. Quem você acha que se livrou dela depois que tudo acabou? Fui eu! Foi tudo eu! Ela acreditava piamente naquela lógica distorcida de que, se você faz um favor sujo para alguém, essa pessoa fica te devendo a alma. Eu fiz tudo isso só para você me transformar na duquesa. Theodor continuava ali, apenas ouvindo, com aquele perfil inabalável. Maria continuava o show, ofegante, sentindo o golpe. E ainda assim, você me trata desse jeito por causa de uma Everdeen, ela disse com a voz falhando. Como ousa insultar minha família assim? Como se você tivesse amado ela a vida inteira. Foi nesse momento que Theodor soltou a bomba que parou o tempo. Ela é minha noiva. Anastácia estava ali perto, assistindo a tudo. Se fosse a Anastácia de antes, ela teria dado um sorriso de canto, soltado um comentário ácido que acabaria com a raça da Maria. Mas ela estava diferente. Ela apenas soltou um suspiro cansado. Vazio, como se a alma dela estivesse em outro lugar. Maria não conseguia acreditar. E agora você está me dizendo que realmente ama ela? Aquela mulher da família Everdeen? Ela disparou, usando palavras pesadas para tentar ferir. Mas Theodor não se abalou. Ele não ia pedir desculpas. Por que eu deveria me arrepender? Ele pensava. Ele já tinha se arrependido o suficiente das decisões erradas que tomou no passado. Na cabeça dele, tudo o que ele estava fazendo agora era tentar consertar a bagunça que ele mesmo criou. Ele olhou para Maria com um desprezo absoluto e disse: Suas alegações são interessantes, Lady Maria, mas eu não te devo nada. Ela começou a tremer ainda mais, percebendo que o castelo de cartas dela estava caindo. Você nunca teve o que é preciso para ser a duquesa. O lugar apenas voltou para a herdeira por direito. Ele sentenciou, frio como uma navalha. Ele decidiu que não ia mais fazer nada que pudesse se arrepender no futuro. Maria ficou ali, sozinha, apertando o vestido com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. O tempo dirá quem estava certo. Ela pensou enquanto ele dava as costas e ia embora. A cena mudou para algo muito mais claustrofóbico. Theodor observava a Anastácia de longe, se perguntando o que estava passando naquela cabeça silenciosa. A vida dela tinha se tornado um pesadelo psicológico. Ele nunca saía do quarto dela, sempre com os olhos fixos nela, como se ela fosse um objeto valioso que pudesse fugir a qualquer momento. Anastácia estava tão exausta que a única coisa que queria era desaparecer. Anastácia, vendo que a bagunça do lado de fora tinha terminado, decidiu voltar para a cama e descansar, pois não tinha mais alegria para fazer nada. Mas Theodor decide ir até o quarto dela. Theodor se aproximou, a sombra dele cobrindo-a. Você vai tirar um cochilo? Ele perguntou, puxando o cobertor com uma calma assustadora. O quarto estava mergulhado em um silêncio sufocante, onde cada movimento parecia calculado para reafirmar quem detinha o poder. Ele puxou o cobertor com uma autoridade que a deixou nua emocionalmente. Ele perguntou se ela não gostava da comida, mas a intenção dele era muito mais invasiva. Theodor se inclinou sobre ela, quebrando qualquer barreira de espaço pessoal. A atmosfera ficou carregada, pesada de uma possessividade doentia. Ele olhou bem nos olhos dela e deu a ordem.
Abra a boca pra mim, Anastácia. Antes que ela pudesse sequer processar, ele a beijou à força. Um gesto que não tinha nada de amor, mas tudo de domínio e controle. Anastácia ficou paralisada, sentindo a mão dele prendendo seu queixo, forçando aquele contato que ela não queria. Depois do beijo, Anastácia pensou: eu queria que você simplesmente se cansasse de mim logo e me deixasse em paz para viver minha vida. Ela estava sentindo nojo dele e a impotência de não poder fazer nada. O momento foi interrompido por batidas urgentes na porta. Sua Graça! Chamaram lá de fora, anunciando que a Lady Maria Hawthorne estava ali. Theodore soltou um suspiro de irritação, claramente incomodado por ser arrancado do seu momento de posse. Ele se levantou e avisou que sairia apenas por 1 minuto. Anastácia ficou ali, agarrada aos lençóis, o corpo ainda tremendo pelo que tinha acabado de acontecer. Ela pensou em Maria Hawthorne, a mulher que Theodore tinha acolhido no passado e que quase se tornou a duquesa em seu lugar. Aproveitando que Theodore havia saído do quarto, Anastácia decide sair do quarto também, para tentar esquecer aquele momento. Mas essa paz não durou muito, pois ele já estava voltando em sua direção. Quando ele voltou, o som dos passos dele no chão parecia martelar na cabeça dela. Step, step, step. Sem nenhum rodeio, ele despejou a realidade sobre ela. Nós vamos nos casar. Anastácia, pergunta se ouviu direito. Exatamente como você ouviu. Não é algo para esconder, então vou deixar claro. Eu vou me casar com você, Anastácia. Ela parou em choque. Casar comigo? Do que você está falando? Ela perguntou, sentindo o chão sumir. Ele chegou mais perto, com aquele olhar azul fixo nela. Essa é a razão pela qual eu te trouxe de volta. Anastácia sentiu o chão sumir sob seus pés. O choque foi tão profundo que seu corpo vacilou, e ela levou a mão ao rosto, tentando conter o desespero que ameaçava transbordar. O mundo ao redor parecia um borrão, até que o som seco de um passo firme cortou o silêncio. Theodore se aproximou com uma calma gélida, sua presença imponente sufocando o pouco ar que restava no jardim. Sem qualquer sinal de empatia, ele a encarou e perguntou: Existe algum problema? Anastácia sentiu um nó na garganta. A frieza dele era um insulto à dor que ela sentia. Um problema? Repetiu ela, a voz trêmula de incredulidade. Sem dar tempo para ela reagir, Theodore encurtou a distância. Num gesto que misturava posse e ameaça, ele segurou o pescoço dela, forçando-a a encará-lo diretamente nos olhos. Seus dedos deslizaram pelos cabelos loiros dela, prendendo-a em um toque dominador que a deixava paralisada. Você realmente não entende? Ele questionou em um tom baixo e perigoso. Reunindo as últimas forças que lhe restavam, Anastácia tentou se libertar. O ódio brilhou em seus olhos verdes enquanto ela declarava sua rejeição. Eu não quero me casar com você. Não quero ser uma Redford. Ela cambaleou para trás, o corpo cedendo sob o peso da angústia. Quase sem fôlego, implorou. Por favor, apenas me deixe em paz. Mas ao olhar para as costas imponentes de Theodore, a realidade a atingiu como um golpe. Ele era a autoridade. Ele era o poder. Anastácia caiu de joelhos, sentindo-se pequena e insignificante diante dele. Seu pensamento era um eco de derrota. Ele é muito mais poderoso e tem mais autoridade do que eu. Tudo o que posso fazer é implorar. Theodore, mantendo sua máscara de nobreza inabalável, fez uma reverência formal, um gesto que parecia um escárnio diante da fragilidade dela. Ao se aproximar novamente, ele proferiu as palavras que ambos conheciam bem. Eu sei melhor do que ninguém que você me odeia. Anastácia fixou o olhar nele, o coração batendo descompassado. Naquele momento, através da névoa de rancor que os unia há anos, ela teve uma certeza assustadora. Observando a firmeza no rosto de Theodore, ela compreendeu. Depois de tanto tempo se odiando, ele nunca esteve falando tão sério quanto agora. Tudo começou com uma lembrança amarga do dia em que Anastácia e Theodore se viram pela primeira vez em um jardim cheio de rosas. Naquele momento, ela sentiu o peso de uma verdade cruel. Não tinha controle nenhum sobre a própria vida. O desespero era tão fundo que ela acreditava que não seria feliz nem se morresse. Olhando para Theodore, ela não conseguiu esconder o desprezo e soltou. Tem algo errado com você. Você me dá nojo. Com uma frieza assustadora, ele apenas respondeu que já estava ciente disso. Para ela, viver ao lado dele era um pesadelo constante. De volta à vila onde Ellie estava. 2 meses se passaram desde que a vida da Anastácia virou de cabeça para baixo. E Ellie, a única amiga de verdade de Anastácia, estava sentada sozinha, perdida em pensamentos, perguntando-se para onde sua senhora tinha ido. Ela começa a lembrar do dia em que Anastácia desapareceu.
Ellie voltava para casa carregando um pouco de bacon fresco, alimentando a esperança de que uma comida melhor ajudaria na saúde debilitada de Anastácia. Porém, ao se aproximar da pequena casa, o coração dela disparou. As luzes estavam apagadas e um silêncio pesado tomava conta do lugar. "Minha senhora?" ela chamou, mas o vazio foi a única resposta. Em pânico, Ellie correu para fora e parou bruscamente ao ver pegadas na lama e uma maçã caída no chão. Naquele instante, a voz de Anastácia ecoou em sua mente, lembrando do dia em que ela chorou desesperadamente, implorando por ajuda e dizendo que não conseguiria sobreviver sozinha. Ellie começou a gritar com todas as suas forças. "Minha senhora! Lady Anastácia! Ela sumiu!" Foi quando Hugo apareceu das sombras e perguntou o que estava acontecendo. Ellie, soluçando, só conseguiu dizer que sua irmã tinha desaparecido. Hugo tentou ser racional, sugerindo que ela poderia estar apenas dando uma volta, mas Ellie apontou para a cesta de compras largada no meio da estrada. "Isso nunca aconteceria se ela tivesse saído por conta própria", ela explicou com a voz trêmula. Hugo perguntou o que ela achava que tinha acontecido. Ellie pensou em todos os inimigos do passado, e apenas um nome surgiu com força: o Duque, que sempre odiou o noivado deles. Ela tentou contar a verdade para Hugo, mas ele a interrompeu. "Uma nobre fugitiva e sua criada, certo?" Ele disparou, revelando que já sabia de tudo. Hugo contou que Anastácia estava sendo procurada em todo o reino por ordens diretas do Duque. Ficou óbvio que o Duque Redford, o Theodore, tinha vindo e a levado à força. Ellie sentiu uma determinação desesperada brotar no peito. E então, ela decidiu que deveria ir ajudar Anastácia. "Hugo, vamos conversar dentro de casa." "Eu não posso mais esperar. Tenho que ir para a capital para salvá-la", ela disse. Hugo a olhou como se ela estivesse louca, afirmando que não havia nada que ela pudesse fazer. Ellie implorou pela ajuda dele, mas ele riu, dizendo que não tinha poder e perguntando por que deveria ajudá-la. Ellie então ofereceu as últimas joias caras que sobraram, mas Hugo gritou para ela parar. Ele confessou que só as ajudou porque achou divertido ver uma nobre fugindo com uma criada em vez de um amante. Ellie, porém, só conseguia pensar que, se não fizessem nada, Anastácia estaria perdida para sempre. Ellie sentia o peso de cada injustiça que caía sobre a cabeça de Anastácia. Ela lembrava de como a patroa amava a vida simples que levavam na vila e pensava que ela também merecia ser feliz. Por que coisas tão absurdas continuam acontecendo com ela? Se perguntava a amiga, apertando os lábios com força e sentindo uma revolta que não cabia no peito. Enquanto isso, Hugo resmungava num canto, passando a mão no cabelo e claramente incomodado com a situação. "Putz. Eu sabia que devia ter mantido distância de vocês duas. Eu devia ter ido embora quando tive chance. Que burro eu sou!" Ele murmurava para si mesmo. De repente, ele mudou o tom e revelou algo inesperado. "Eu não posso te dar detalhes, mas um nobre me ordenou a ajudar vocês." Ellie ficou em choque. Hugo continuou, agindo com cautela. "Eu não posso garantir nada, mas talvez eles façam algo se pedirmos ajuda. Não posso prometer, mas pode haver uma pequena esperança." Ellie se levantou num salto, agarrando-se àquela possibilidade mínima com unhas e dentes. "Hugo, nós vivemos desesperadamente nos segurando nessas pequenas esperanças. Para mim, isso é mais do que o suficiente." Voltando aos dias atuais, na luxuosa mansão de Theodore. Anastácia estava em seu quarto, sentada na beira de cama, vestida com uma camisola de renda branca. Ela parecia uma boneca de porcelana prestes a quebrar, refletindo sobre o peso de sua existência. Internamente, ela percebia que não queria morrer. Ou melhor, ela não queria morrer como eles, como seus pais, que teve que encontrar pendurados e sem vida. O que ela realmente queria era morrer em paz, sem ter que se preocupar com as necessidades básicas de sobrevivência. Nesse sentido, ser a noiva de Theodore não tinha sido tão ruim no começo, pois garantia o conforto material. Mas então, ela conheceu Sergei. Com ele, ela aprendeu que apenas estar viva não era tudo. Sergei a ensinou a amar a si mesma, e ela começou a desejar a própria felicidade. Mas depois veio a morte de Evelyn. Anastácia tinha que admitir algo para si mesma. No fundo, ela sabia que Evelyn era uma boa pessoa, apesar de ser egoísta e teimosa ao mesmo tempo. Olhar para trás e ver todo o rastro de destruição e sangue a fazia questionar seriamente se ela realmente merecia continuar viva. Anastácia está no limite. Olhando para trás, para tudo o que viveu, ela começa a duvidar se realmente merece continuar viva. Ela sente que sacrificou muita gente só para conseguir respirar mais um dia, e agora se pergunta se o fim não deveria ser o mesmo para ela. O desespero parece ser a única sombra que nunca a abandona. Não importa para onde ela fuja.
Casar com um Redford era algo que ela nunca imaginou que aconteceria. Agora, o nome Anastasia Redford soa como uma sentença em sua mente. O anel em seu dedo lhe dá arrepios de pavor. A ideia de estar ligada a Theodore é simplesmente insuportável. Mas o medo ganha uma forma ainda mais aterrorizante. Ela acaba de se lembrar que sua TPM está atrasada. Ela empalidece ao tentar fazer as contas de quando foi seu último ciclo, a possibilidade de ser obrigada a dar à luz um filho dele, a deixada ainda mais sem chão. O corpo dela começa a tremer incontrolavelmente enquanto ela se encolhe na cama. Não. Eu não quero. Eu realmente não quero estar grávida daquele homem. Isso será o fim para mim. Sussurra para si mesma, em puro pânico. De repente, Theodore entra no quarto e a chama pelo nome. Anastasia reage como se tivesse sido queimada. Não me chama pelo nome. É nojento, dispara ela com um olhar carregado de desprezo. Theodore, mantendo aquela calma que a irrita profundamente, diz que lutar contra a situação não vai mudar nada. Apenas aceite. Eu também estou dando o meu melhor para ter uma relação boa com você, não estou? Diz ele, como se fosse a vítima da história. Anastasia solta o braço com violência. Ela deixa claro que não quer se casar com ele de jeito nenhum, nem que isso signifique perder a casa e a paz que encontrou longe dali. Mas Theodore é implacável. As coisas já estão decididas, não vai mudar, afirma ele com frieza. Ela o encara com fúria nos olhos, lembrando que as circunstâncias sempre mudam e que aquela vida de prisioneira de luxo não é o que ela quer para si. Ela tenta se levantar para sair, mas ele a segura com força novamente. Pode gritar o quanto quiser. Você não vai a lugar nenhum, ele avisa, deixando claro que não vai deixá-la escapar. Então, ele solta a bomba que a deixa sem fôlego. E se você estiver grávida de um filho meu, isso mudaria sua ideia? Ele sorri de um jeito perturbador, dizendo que espera que a criança se pareça com ela. Para Anastasia, aquilo foi como ouvir uma sentença de morte. A ideia de ter um filho com Theodore, de carregar em seu ventre o sangue do homem que transformou sua vida em um inferno, era um pesadelo que ela não conseguia sequer processar. O mundo ao seu redor pareceu escurecer, e o pânico tomou conta de cada fibra de seu ser. Ela sentia que ele queria arrancar dela até o último fio de esperança que ainda restava em sua alma cansada. Tremendo da cabeça aos pés, Anastasia reuniu as forças que lhe sobravam para enfrentá-lo. Você fala como se eu carregar seu filho fosse a coisa certa a fazer, disse ela, com a voz saindo falha, mas carregada de desprezo. Theodore continuava ali, imponente e frio, agindo como se fosse o dono do destino dela. Foi então que o sarcasmo ácido de Anastasia, sua única armadura, voltou tingido de um veneno puro. Eu preferia ter o filho de um monstro do que ter o seu, disparou ela, olhando bem nos olhos dele para garantir que ele sentisse o peso de cada palavra. Ela se soltou do aperto dele com uma violência súbita, recuando como se o toque dele a queimasse. A ansiedade era tão esmagadora que ela começou a coçar o próprio braço com força, um gesto de puro desespero que ela não conseguia controlar. Se você quer casar comigo, deveria ter implorado por perdão antes de qualquer coisa, ela afirmou, jogando na cara dele toda a dor e a humilhação que sofreu durante todos aqueles anos. Ao ouvir aquilo, Theodore travou completamente, como se tivesse perdido o fôlego por um instante. Naquele silêncio sufocante, Anastasia sentiu um estalo de lucidez que doeu mais que qualquer agressão física. Ela percebeu, com uma pontada de tristeza, que no fundo ainda guardava uma esperança ridícula de que ele recuperasse a sanidade. Ela sonhava secretamente que um dia ele admitiria seus pecados e permitiria que ela vivesse uma vida comum, como qualquer outro ser humano. Theodore apenas a observava com aquele meio sorriso estranho, o que só tornava a situação mais bizarra e sombria. Anastasia refletiu sobre como as emoções são traiçoeiras. Bastava um pequeno gesto ou uma palavra mansa para que seu coração começasse a vacilar. Por um momento, sentindo o peso de anos de briga e isolamento, ela pensou seriamente em desistir. Estou cansada demais, talvez eu devesse apenas aceitar tudo e seguir o fluxo, pensou ela, quase se entregando à derrota. Mas o choque de realidade veio rápido, como um tapa no rosto. Ela olhou para Theodore e sentiu nojo de si mesma por ter cogitado deixar aquele homem controlar sua vida de novo. A resolução dela se tornou sombria e definitiva. Se eu tiver que carregar seu filho, então prefiro morrer, declarou ela, com uma frieza que fez Theodore empalidecer. Ele ficou em choque, sentindo o peito apertar de pavor. Isso mesmo. Na verdade, eu vou escolher a morte, repetiu ela, afastando-se dele com passos firmes. Quando ele tentou dar um passo em sua direção, ela o parou com um aviso mortal. Eu vou acabar com tudo aqui mesmo se você der mais um passo. Naquele momento,
Theodore percebeu que ela falava sério e que ele estava perdendo o controle de vez. Theodore parou no meio do caminho como se tivesse levado um soco no estômago. O som dos seus passos cessou bruscamente quando ele ouviu aquelas palavras saírem da boca dela. Você vai morrer? Ele perguntou, com a voz falhando quase num sussurro de total descrença. Ele apertou o próprio peito com força, sentindo o coração disparar num ritmo doloroso, enquanto o pânico começava a nublar sua mente de um jeito que ele nunca tinha sentido antes. Ele sabia perfeitamente o quanto Anastácia sempre lutou para ficar viva, mesmo quando tudo parecia perdido. Theodore sempre presumiu que, por mais que ela o odiasse e guardasse um rancor mortal, ela continuaria respirando só para ter o prazer de vê-lo sofrer algum dia. Ele ainda conseguia ver nitidamente em sua mente o rosto dela deformado pelo ódio no passado. Ele lembrou da promessa cruel que ela fez, que mataria qualquer pessoa que ele amasse, exatamente como ele tinha feito com ela. Naquela época, Theodore era um homem de gelo e se achava incapaz de amar alguém, então aquela ameaça parecia vazia e sem sentido. Mas agora, tudo tinha mudado. Theodore percebeu que ela sabia exatamente o que ele sentia hoje, e que esse amor recém-descoberto era sua maior fraqueza. Theodore perdeu o fôlego, sentindo o peso da própria arrogância cair sobre ele. A voz dela continuava martelando em sua cabeça. O mínimo que você poderia ter feito era me pedir desculpas. Ele se sentiu minúsculo e começou a se questionar. Será que ele realmente nunca tinha pedido desculpas de verdade? De um jeito totalmente distorcido, ele acreditava que já tinha se redimido. Na cabeça dele, dar joias caras, vestidos de seda e a liberdade de não ser mais humilhada pelos cantos da mansão era a sua forma de pedir perdão. Ele achou tolamente que o luxo material poderia apagar as marcas profundas de uma alma destruída. Enquanto isso, Anastácia permanecia ali, parada no meio daquele salão enorme que mais parecia um túmulo luxuoso. Ela deu um sorriso que era puro veneno. Um sorriso sarcástico que mostrava o quanto ela estava gostando de vê-lo sofrer. Você está com medo de eu morrer, não está? Provocou ela com uma calma que o aterrorizava. Aquele quarto ficava no andar mais alto da mansão. Um passo em falso em direção à janela, e tudo acabaria em um segundo. Theodore percebeu então que, se ela tirasse a própria vida, estaria cumprindo sua promessa de vingança da forma mais brutal, matando a única pessoa que ele finalmente aprendeu a amar, que era ela mesma. Não, ele murmurou, completamente desesperado. Ele entendeu que nada mais era como antes. Ele se perguntava se ela riria dele caso ele caísse de joelhos e implorasse para que ela ficasse viva. Ele olhou para trás, para todos os anos de abusos e desprezo, e sentiu um arrependimento que queimava suas entranhas. A voz dela já estava tão gravada em sua mente que ele conseguia ouvi-la claramente, mesmo quando ela estava em silêncio ou à distância. Theodore percebeu tarde demais que deveria ter sido um homem melhor. Ele deveria ter impedido que os servos a maltratassem e deveria ter dado a liberdade que ela tanto pediu muito antes de as coisas chegarem a esse ponto. Se ele tivesse agido com um pingo de humanidade, talvez eles pudessem ter se apaixonado de verdade. Se ele tivesse implorado por perdão no dia em que a encontrou na vila, talvez ela o tivesse perdoado, já que ela parecia tão exausta na época. Mas foi ele quem jogou fora todas as possibilidades de um futuro diferente. Anastácia, que costumava ter um sorriso tão cheio de vida, agora parecia que tinha tido toda a alma sugada de seu corpo. Era uma ironia terrível. A arma mais poderosa que ela tinha contra ele agora era a sua própria vida. A partir daquele dia sombrio, Theodore passou a evitar qualquer interação com ela. Ele estava morrendo de medo. Ele sentia que, se eles se esbarrassem por coincidência, o peso da presença dele poderia ser o gatilho final para ela desistir de tudo. Ele começou a vigiar as janelas da mansão obsessivamente e prestava atenção em cada barulho, temendo que ela finalmente decidisse pular. Enquanto ele definhava em silêncio, Anastácia vivia de um jeito pacífico, mas totalmente vazio, como se estivesse apenas esperando o tempo acabar. Certo dia, uma carta misteriosa chegou à mansão. A criada que a entregou não fazia ideia de quem era o remetente. Anastácia olhou para o envelope com uma indiferença total, sem vontade nenhuma de ler. Ela achou que seriam apenas mais fofocas da nobreza, ou cartas inúteis de gente que ela desprezava. Por um segundo, ela sentiu vontade de gritar com a serva, de perguntar por que deveria perder seu tempo com aquilo. Mas algo no rosto da moça a fez parar. Ela tinha um olhar gentil, um jeito de quem veio de uma família cheia de amor. Aquele olhar que lembrava muito a Ellie. Por causa dessa lembrança, Anastácia não conseguiu ser grosseira. Não precisa de abridor, eu vou apenas rasgar com a mão mesmo, disse ela, querendo acabar logo com aquilo. Ela pensou que seria apenas mais uma perda de tempo, como todas as outras cartas que recebia. Mas no momento em que abriu o papel e começou a ler,
O coração dela deu um salto violento, batendo contra as costelas como se quisesse escapar. O peito começou a latejar com força. Lá no final da folha, o nome estava escrito com uma caligrafia que ela jamais esqueceria. Sergei Mirbach. O mundo de Anastácia parou. O homem que ela amava, que todos diziam estar morto, tinha acabado de enviar uma mensagem.